O, vamos falar hoje do Ken Wilber, né? O nome dele é Kenneth Early Wilber Jr. Ele é um americano, nasceu em Oklahoma City, em 31 de janeiro de 1949. Então, ele é um filósofo, escritor atual, né, que está vivenciando o mundo de agora, né, o século XXI, com todas as tendências e mudanças que estamos tendo. Ele já publicou 20 livros até hoje. Os livros dele todos têm sido bastante divulgados, né, nessa área de psicologia, de outras coisas mais. É só um minutinho que saiu. O que aconteceu? Fechou aqui. Só um Mas a instante. gente está vendo, Lu, a gente está Você está vendo. vendo? E Aham, eu não estou. Bom, tudo bem. Eu estou vendo aqui ó, o slide só. O que aham. sumiu foi a tela do Zoom. Bom, então, ele foi quem desenvolveu a psicologia integral, né? E, de uma outra forma, ele acabou mudando para um movimento integral. Esse movimento ele é ligado para facilitar a vida do ser humano de hoje em dia, para tornar uma forma mais fácil de se viver. Então, ele forma tipo um mapa, né, do ser humano, onde ele integra as áreas de ciência, arte, filosofia e espiritualidade. Então, ele fez esse desenvolvimento desse movimento integral, que é relacionado à evolução da consciência, e conforme a pessoa vai se encontrando nesse mapa que ele desenvolveu, vai sabendo onde a pessoa está, para onde está indo, onde quer ir, até onde quer chegar, né? Então, eles até colocaram o nome como sendo um GPS. Né? E a preocupação dele foi em unir ciência e religião, né? E aproveitando a sua própria experiência, e também na de diversos místicos das grandes tradições de sabedoria, tanto ocidentais quanto orientais. Ele foi um aliado, né, à sua releitura transpessoal da psicologia analítica do Carl Jung, e ele é considerado o fundador da escola de psicologia transpessoal. Desde então, ele acabou se dissociando dessa escola. Em 1998, ele fundou o Instituto Integral. É uma organização que reúne os inúmeros pensamentos nas questões sobre ciência e a sociedade de uma maneira integral. Então, esse conceito que ele tem é referente a umas esferas evolutivas, tudo a nível de consciência. Então, ele pôs assim que a vida inclui e transcende a organização física e molecular, onde ocorre a mente, que inclui e transcende a vida, e a alma inclui e transcende a mente, e o espírito a alma. Quer dizer que nessas esferas, né, evolutivas de consciência, ele está transcendendo desde o nosso corpo físico até o espírito, né? Ele está acoplando, né, todas as esferas. Isso é pessoal e também mundial, planetária, né? Ele faz abrange tudo. Então, nesse conceito, né, nesse desenvolvimento, ele fez com que tivesse 10 níveis e 4 quadrantes, que forma essa filosofia integral. Então, para ter 10 níveis é uma coisa bem ampla, né?
E aqui tem alguns comentários sobre o jornal de 97, 4 de janeiro, o Die Welt, né, que é um jornal alemão, declarando ele como o maior pensador no campo da evolução da consciência. E um outro jornal, né, Bookish Weekly, o Hegel da espiritualidade oriental. Então, ele está sendo olhado, né, como um ser de grande evolução para a humanidade, né, contribuindo com um papel bem importante, porque ele integra tudo, ele não separa, né? Então, aqui nós temos as fases da vida dele, né? Que foi onde ele foi desenvolvendo todas essas escolas que eu falei antes, né? Então, ele teve uma primeira fase, que foi em 1979, onde ele se identificava bastante com a psicologia junguiana e também a filosofia romântica, né? Onde ele via o crescimento espiritual ao redor do self, né? Do eu. Depois, a segunda fase dele já foi de 1980 a 82, onde ele começou a adentrar a psicologia do desenvolvimento através de estudo de consciência e filosofias de vidas, orientais e ocidentais, né? Então, nessa fase, o crescimento espiritual que foi o fruto do processo desse amadurecimento. A terceira fase é de 1983 a 87, aí ele equilibra o self, né, com o desenvolvimento cognitivo, emocional, social, espiritual, entre outros que ele já conseguiu identificar, né? Depois de 1987 a 1985, ele teve problema de doença com a esposa, ela chegou a falecer e ele deixou de publicar, de trabalhar assim, né, nessas questões, né? Ficou mais na questão pessoal. Depois de 95 a 2001 foi a quarta fase, onde ele começou essa teoria integrativa. Então começou a teoria começou a crescer, né? Foi tendo dimensões socioculturais, aí que ele criou os quadrantes, que eu vou mostrar para vocês na sequência. Eu acho que eu vou até mostrar já. Então, aqui nessa quarta fase, foi quando ele começou a fazer esses quadrantes, onde ele começou a verificar o eu, né, o individual, e o coletivo. Ele começou a classificar, né, que nós temos o eu interior, que é o intencional, que é o subjetivo, e temos o eu exterior, que é chamado de isso, né, que é o nosso lado comportamental, que é o nosso objetivo. Depois nós temos também o coletivo, que é nós, né, a área cultural, o intersubjetivo, e o issos, que é o social, que é interobjetivo, né, que interage, né, na parte do coletivo. Então, ele dividiu o ser humano, né, nesses quatro quadrantes, nesse quadrante, né, onde ele começa a desenvolver a teoria dele. Ai, eu me perdi, né? Aqui. Então, nessa parte, né, da teoria de quadrantes, né, eu isto, nós istos, né, ele pega todo o intencional, que é o eu, a parte neurológica, né, que é o nosso físico, todas as nossas reações, a parte cultural, que é onde nós estamos envolvidos, né, coletivamente, com família, grupos, país, e o socioeconômico, que é tudo que nós estamos também interligados, né? Então, a aplicação de todos esses, né, a um todo, o conhecimento humano, sua interdependência e o fundamentalismo de visões, que é filosofia, ciência, espiritualidade, psicologia, né, mais alguns pontos. Então, através disso tudo, ele fez esses quadrantes.
E na quinta fase dele, que começou em 2001, chamada de pós-metafísica, é uma visão mais integral da sua teoria. A questão transcendente permanece, mas é uma compreensão de todos os níveis da espiral dinâmica, inclusive dos mundanos, em lugar de sua abordagem metafísica, que é evolução e involução anterior. Então, seu próprio modelo passa a ter uma abrangência que se estende a todos os quadrantes. Então, ele já não é só um quadrante. Aí tem tipos, tem níveis, tem linhas e estados. Ele cresceu com a sua definição. E nisso ele definiu, né, a prospecção do conhecimento humano total. Essa é uma frase dele que eu achei muito bonita e eu quis deixar abordada aqui. Todo esse texto que eu fiz o resumo, ele está ligado nessa visão, né, geral da teoria integral, e quem escreveu foi o Sim Esquern-Argens. E esse pensamento é do Ken Wilber, e ele diz: a palavra integral significa abrangente, inclusivo, não marginalizante, é abarcante. As abordagens integrais em qualquer campo buscam exatamente isso, incluir, dentro de uma visão coerente do tópico, o maior número possível de estilos, metodologias e perspectivas. De certa forma, as abordagens integrais são metaparadigmas, maneiras de unir os diversos paradigmas isolados já existentes em uma rede interrelacional de abordagens mutuamente enriquecedoras. Então, aí, aqui nesse ponto, ele começa a explicar, né, que o mundo nunca foi tão complexo quanto está agora, e que nós estamos enfrentando grandes problemas nesse nosso tempo atual, né, século XX, XXI, né? Então, nós temos fundamentalismo religioso extremista, degradação ambiental, colapso dos sistemas educacionais, alienação existencial, instabilidade dos mercados financeiros. Esses são alguns tópicos só para a gente se situar, né? Então, como nós somos parte de uma comunidade global e precisamos de um sistema que consiga sustentar as diversas perspectivas válidas, que possui algo a oferecer para nossos esforços individuais e nossas soluções coletivamente criadas. Então, esse sistema é um sistema de visão global, porém que esteja ancorado nas minúcias da nossa vida cotidiana. Então, ele não sai para nada fora do que a gente já vivencia, né, e apenas amplia. Em 1977, ele publicou seu primeiro livro, que chama Espectro da Consciência. Ela foi denominada uma obra revolucionária porque integrava as principais escolas de psicologia dentro de um contínuo de complexidade crescente, com diferentes escolas focando nos diversos níveis ao longo desse espectro. Ele também escreveu livros sobre temas como antropologia cultural, sociologia da religião, filosofia, física, ciência e religião, saúde, estudos ambientais e pós-modernismo. E nesse processo todo ele criou a teoria integral. Lu, Oi? posso falar uma coisa só? Pode, pode. Nesse aspecto que eu acho que ele se assemelha muito à ideia que o tibetano quer passar, né? Que é uma ideia de inclusão, onde a gente percebe que a psicologia é uma ciência nova, né? Tem 100 e poucos anos, e cada escola foi representando um ramo igualmente importante que atendeu e atende a parcelas diversas da nossa sociedade. Então, o que chama atenção, né, no olhar do Ken Wilber
é esse movimento mesmo de integração, de reconhecer a importância de cada escola, de perceber que cada uma é meio que um desdobramento da anterior, e ele, então, traz esse olhar, incluindo todas elas, e fazendo uma espécie de síntese. Então, nesse aspecto, que eu acho que o trabalho dele é muito importante. E se assemelha muito ao que a gente está estudando, né? Sim. Conforme eu fui lendo, eu ia vendo coisas do nosso dia a dia, que a gente está estudando, que a gente está fazendo meditação, alinhamento, está tudo dentro desse contexto, né, dessa teoria que ele desenvolveu. E é muito bonito que ele fala que não tem a mais eficiente nem a menos eficiente, né? Que cada um nesse trajeto desse desenvolvimento, né, dessa teoria dele, vai encontrando o seu caminho, que tem o mais eficiente e o menos eficiente para cada um. Né? Então, você vê como integra e, ao mesmo tempo, você tem a liberdade, né, de fazer seguir seu mapa, né, até o nível e grau que você consegue, que você quer, né, desenvolver, alguma coisa assim. Muito legal, né? Muito. Se alguém quiser falar alguma coisa, viu, gente, fica à vontade. Viu? Então, aqui, ó, a teoria integral postura os insights significativos de todas as grandes disciplinas humanas do conhecimento, olha lá o que você falou, Paulinho, incluindo tanto as ciências naturais e sociais, quanto as artes e as ciências humanas. Devido à sua natureza abrangente, ela vem sendo utilizada em mais de 30 diferentes campos acadêmicos e profissionais, tais como arte, saúde, gerenciamento organizacional, ecologia, congregações religiosas, economia, psicoterapia, direito e feminismo. Além disso, ela tem sido usada no desenvolvimento de uma abordagem de transformação e integração pessoal, chamada prática de vida integral. Em inglês, é INP que chama esse sistema. Então, ele permite que os indivíduos explorem e desenvolvam de uma forma sistemática os muitos aspectos de si mesma, tipo o seu corpo físico, a sua inteligência, a parte emocional, a sua percepção cognitiva, relacionamentos interpessoais e a sabedoria espiritual. Já está sendo utilizado também como psicoterapia individual e tem o programa Liderança para Resultados das Nações Unidas, que foi usado em mais de 30 países como resposta global à AIDS. Então, já estão usando esse método, né, para várias coisas. Ô, Lu, Oi? nesse aspecto, a gente percebe que a visão dele é muito semelhante ao que a própria Blavatsky trouxe, como naquele vídeo que eu mandei para vocês, mostra, né? Porque o que é a própria sociedade teosófica, né? É uma síntese entre religião, ciência e a sabedoria eterna, né? Então, a teoria integral do Ken Wilber também é uma síntese entre arte, ciência, religião. Então, nesse aspecto, o movimento que ele faz dentro do ambiente acadêmico é muito parecido com o que a Helena Blavatsky fez, né? Sim. E naquele outro vídeo, naquele vídeo, né, da Helena Blavatsky, que tem as linhas, né, as linhagens, ele vem Aham, vindo todo dessa linha né, desses pensadores super. anteriores, né? Todos voltados onde a Blavatsky está lá no começo, né? Então, aqui, olha, em 1995, ele fez uma publicação do livro Sex, Ecology and Spirituality. Começou a utilizar o termo integral, introduzindo o modelo quadrante, que é o modelo AQUAL.
eu vou entrar no desenho dele, que é de novo esse daqui. Ele fala assim, né, que todos os quadrantes, todos os níveis, as linhas e os estados de todos os tipos, né, abrangência total. Esses 5 elementos representam alguns dos padrões repetitivos mais fundamentais da realidade. Então, aí ele coloca 4 perspectivas, né, que é a subjetiva, intersubjetiva, objetiva e interobjetiva. Que é esse quadrante, né, que é o eu individual, né, que é o subjetivo, o eu exterior, que é o objetivo, e o coletivo, né, que somos nós, né, o cultural, intersubjetivo, e o social, interobjetivo. Então, em cima desse quadrante, ele começa a trabalhar a teoria. Então, né, uma perspectiva interior e uma exterior. E uma perspectiva é singular, né, o eu, e a outra é a plural, que é o coletivo. Então, ele tem 4 dimensões de realidade, é como se ele estivesse usando a 4ª dimensão. Então, ele deu um exemplo que todos os indivíduos, inclusive os animais, possuem alguma forma de intencionalidade, experiência subjetiva ou interiores, assim como vários comportamentos observáveis e componentes fisiológicos ou exteriores. Então, indivíduos são membros de grupos e coletivos. Então, ao mesmo tempo que a gente é um, né, a gente está em vários grupos e está no coletivo também, né? Os aspectos interiores dos coletivos normalmente são chamados de realidades culturais intersubjetivas, enquanto que os aspectos exteriores são denominados sistemas ecológicos e sociais, e se caracterizam pelas dinâmicas interobjetivas. Então, são essas 4 dimensões, né? Eu, nós, isso e isso, né? Que é esse quadro. Aqui ele tem eu vou dar um exemplo que cabe bem aqui nesse quadro. Um exemplo que foi dado, que vamos supor, eu, vai comprar flores. Então, você acha que você vai comprar flores, você primeiro, para você ir, né, que você deseja comprar flores, você pertence a esse quadro da esquerda, o eu. Então, é como que você vai comprar flor, como que você vai pagar, o trajeto que você vai fazer, tudo isso faz parte do seu eu intencional subjetivo. Depois, você vai estar nesse segundo quadrante, que é o exterior, que é o comportamental. Então, aqui, o que é isso? Que nem você vai como? Você vai entrar no carro, você vai pôr um casaco para ir para o lugar, se ele está frio, se o lugar não está frio. Tudo isso faz parte desse comportamento, que são as nossas atividades neural e estados corpóreos. É a química, né, do nosso corpo, a parte cerebral está aqui nesse lado, no isso. Depois nós vamos para o nós, aqui embaixo, que é o cultural. Aí entra o sistema econômico, político e social, que é quem fornece o produto à floricultura, o preço que está sendo colocado, então tudo isso está aqui no nós. E aqui no isso, que é o social, é a interconexão do mercado global, as leis nacionais, tudo que está por trás desse produto que é a flor, né? Então, no exemplo assim super simples, né, que a gente não pensa em tudo isso, nós já estamos usando esse quadrante do Hilbert. Eu achei assim fantástico. Se você começa a colocar isso para qualquer coisa que for fazer, tudo cabe nesse quadrante. É bem prático, né, Lu? Sim. Porque você pensa, né, em você faz tudo isso, mas você nem pensa, né?
Mas daí quando fala assim, o fornecedor, como você vai pagar, como que você vai, que roupa que você vai pôr, o calor que seu corpo sente, você fica nervosa porque vai ter que passar cartão, sabe? Tudo isso faz parte desse quadro, né? Achei assim muito bacana esse exemplo. Agora, aqui nesse outro quadrante, é o quadrante de um indivíduo, né? Ele põe o indivíduo no meio do quadrante, né? E aí nós temos também, da mesma forma, né? Interior e exterior, individual e coletivo. E as mesmas coisas, né? Os fenômenos experienciais, os comportamentais, os culturais e os sociossistêmicos. Então, aí você está como você o centro do quadrante. Nesse outro aqui, ele pôs como 4 quadrívia de um lago. Então, no caso aqui, o exemplo é um peixe morto em um lago. Então, a primeira tem a pessoal, né, o individual. Então, você começa, tem aquela pesquisa psicológica e fenomenológica. Então, você sente, sei lá, medo, ou fica com raiva porque o peixe está morto no lago, tem alguma autoidentidade, né, que você tem com a situação, e a crença também, né? Por que morreu, se alguém matou, né? Então, quer dizer, aqui a gente já tem um monte de coisas para serem trabalhadas. Depois, aqui nesse lado, que é o seu eu exterior, entra a parte comportamental e fisiológica. Então, aí entra a química, biológica e empírica. Então, aí você pensa, será que tinha alguma coisa no lago, algum produto químico, algum esgoto, alguma coisa exterior, né, que deu esse problema? E depois aqui nós vamos vir para o coletivo, que aí entra a investigação cultural e de visão do mundo, a filosófica, a ética e religiosa. Teve algum problema ético da vizinhança, alguma coisa que pode ter acometido, né, a morte desse peixe? E o coletivo, numa coisa mais ampla, né, que é a avaliação ecológica e social, né, qual é o impacto econômico, tem algum problema legal, né, educacional, não foi informado que tinha peixe, a política ou ambiental, né? Então, num simples caso de uma, que nem aí é o peixe, né? Quanta coisa que dá para ser trabalhada, né? Quantos órgãos estão envolvidos em cima de um tema, né? Aqui já a coisa vai ficando cada vez mais profunda. Aqui já são alguns níveis do quadrante, ele faz da mesma forma. O eu, né, o si mesmo e a consciência. Tem 8 subníveis. O eu instintivo, o eu mágico, o guerreiro. Então, a cada nível que você só vai mudar de nível se você fizer uma transcendência, né? Se você melhorar, né? Você vai subindo por camadas. Então, de 1 a 6, né? A primeira camada, o primeiro nível, depois o 7, 8 já é uma camada mais superior, né? E aqui é a parte, né, da consciência, né? E esse do lado direito é a parte do cérebro e o organismo. Então, aqui ele põe estados orgânicos, sistemas límbicos, neocórtex. Então, aqui ele olha todo esse lado do nosso organismo, né, juntamente com o cérebro. Conforme a gente vai se desenvolvendo, a gente vai conseguindo um nível mais elevado, né? E aqui, na parte nós, né, cultura e visão de mundo, então é o integral, holístico, depois pluralista, científico racional, ordem mítica, deuses de poder, animista, mágica e arcaica.
Então, são de 1 a 4 é a pré-moderna, a quinta é moderna, sexta, sétima, oitava já é uma classificação pós-moderna, que é o estudo dele, né? Essas partes eu nem entrei, viu, gente? Porque é muita coisa que tem, né? Só uma pincelada, né? E aqui, isso é o sistema social e meio ambiente. Então, aqui, ó, que nem o primeiro é ligado à caça, que são os clãs de sobrevivência. A gente já não está mais nessa, né? Depois o segundo é o tribo étnicas, depois vem impérios feudais, primeiras nações, depois vem o Estado corporativo, comunidades de valores, comunas holísticas, redes integrais, meshworks. Então, aqui a caça é o primeiro nível, né? Depois vem o agrário, que é o terceiro e quarto. Depois, a quinto é o corporativo, é ligado no industrial. Do sexto ao oitavo já é informacional. Isso daqui tem muito a ver com o que a gente está vendo agora, né? Aqui é uma outra forma dele ampliar a identidade. E é interessante aqui que ele coloca as cores do arco-íris, né? Então, ele, conforme a cor, ele também põe a denominação. Então, nós aqui somos egocêntrico, depois a gente vai se desenvolvendo para etnocêntrico, sociocêntrico, mundocêntrico, planetocêntrico e cosmocêntrico. Ele também divide isso em camadas, né? Até o mundocêntrico, a primeira camada, depois a segunda camada já é planetocêntrico e cosmocêntrico. Tem mais um gráfico aqui, que ele é a parte de, chama psicográfico. É um sociográfico, é utilizado para representar as várias linhas de desenvolvimento dentro de uma família, um grupo, uma cultura ou uma sociedade. Então, ele pega, que nem o egocêntrico, né, que é nós, aqui, egoicão, tem o etnocêntrico e o mundocêntrico. Ele vai dividindo, né, a parte de habilidades sensório-motoras, né, que é a cinética, interpessoal, artística, cognitiva, tecnológica, longevidade e polifásica, que é o que dá acesso a vários estados. E aí ele vai fazendo a linha, né, o gráfico, para ver em qual parte que a gente tem mais ou menos, que precisaria desenvolver, né, dentro do tema, né, que está sendo trabalhado. E aqui é o mesmo quadrante, né? Ele é chamado de algumas linhas em seus quadrantes. Então, a parte interior tem a percepção cognitiva, o acesso emocional, habilidades interpessoais, expressão psicossexual, capacidade moral, experiência espiritual e dinâmica de autoidentidade. Então, tudo isso entra no eu individual. Depois, no interior, né? No exterior, é estrutura orgânica, sistema neuronais, neurotransmissores, padrões de ondas cerebrais, crescimento ósseo-muscular, suprimento nutricional e capacidade cinética. Você vê que ele não deixou nada fora, né? Está todo enquadrado aqui nos quadrantes. Pois aqui no coletivo, nós, aí tem a visão de mundo, dinâmicas intersubjetivas, significado linguístico, valores culturais, contextos culturais de base, posicionamentos filosóficos e entendimentos religiosos. Depois, o coletivo exterior é modo de produção, estrutura geopolítica, ecossistemas, códigos legais compilados, estilos arquitetônicos, sistemas gramáticos e caminhos evolutivos.
mais um aqui. Nesse outro âmbito aqui, que também, aqui ele fala como alguns estados em seu quadrante. Aqui era algumas linhas, então ele vai denominando, né? E aqui é estados. Então, o eu interior, estados fenomênicos, naturais e alterados. No eu exterior, estados cerebrais, hormonais e comportamentais. No coletivo, nós, né, estados grupais, intersubjetivos e religiosos. E o coletivo exterior, estados climáticos, econômicos e ecológicos. Aqui é o último, né, os tipos de quadrantes que ele chama. O eu são tipos de personalidade e tipos de gênero, né, na sua individualidade interior. E no exterior é tipo de corpos e tipos sanguíneos. E no coletivo, sistemas religiosos e sistemas de parentesco. E no coletivo exterior, tipos de bioma e tipos de governo. Vocês veem que ele não deixou ninguém de fora, né? Ai, queria voltar à minha tela aqui. Oi, Lu, você quer voltar? Eu queria voltar, mas é que eu não sei o que eu fiz aqui, que eu não acho. Não. Abre sua câmera, que eu acho que ele vai voltar. Pode ser. Vamos ver. Aí voltou aqui no cantinho. Tá Isso. certo. Então, a minha apresentação, assim, que é isso que eu coloquei sobre ele, né? Tinha mais coisas a falar, mas aí a gente vai se envolvendo nos slides e esquece de falar tudo, né? Mas essa teoria dele, você imagina a gente usando em tudo que se faz, né? Como é bonita e também por ter todas as linhas acopladas, não existe teoria que esteja errada. E ele também diz muito sobre o que é bom para você, né, e o que não é tão bom, né? Então você pode ir pelo caminho que é mais fácil, né? Mais convincente, mais produtivo. E aí você traça dentro do que você já você tem, você traça aonde você quer chegar, né? Se você precisa mais de desenvolver uma parte, outra da sua personalidade, ou na sua parte coletiva, na interdependência, ou no todo, né? E você vai trabalhando esses aspectos. Você vê que ele fala desde a parte física, né? Tudo está incluído. Então, se você tem essa abordagem, tem um acompanhamento dessa pessoa, desse profissional que vai seguir essa linha, eu acredito que o seu desenvolvimento vai ser bem rápido. Quem quer falar alguma coisa? Lu, eu quero. É. Que incrível, né, essa apresentação. Eu vejo assim, não sei, vocês me corrigem se eu estiver errado, mas ele faz uma mistura, não sei, me parece um pouco de psicologia, um pouco da parte que a gente aprende, que o Paulo fala da Sagioli, que tem aqueles níveis, né? Um pouco dos raios, e vai fazendo. Tem a parte do coaching também, que a gente vê muito isso, né? Das divisões, assim, né? De cada grupo, como o equilíbrio entre cada parte, né? Eu achei super interessante, achei incrível mesmo. Obrigada, viu? Imagina, tem muita coisa, mas é que é tão profundo
a explicação dele, né, todo o tema, que que eu peguei, comecei a ler, comecei a tirar um pouco de cada modelo assim e tentar mostrar pelo menos, né, sobre tudo que pode ser tratado, né? Porque por mais que falar que é uma coisa integral, né, a gente não pensa, não tem essa visão da integralidade para tudo, né? Ele fala do planeta, do cosmos, da religião, né, inteirando tudo, do seu corpo físico, né, das suas reações físicas, das suas adrenais, de tudo. Está tudo aí dentro. Muito legal. Muito bom. O que me chama a atenção é isso mesmo, essa inclusão de todos os aspectos. Então, ele pega tanto esse aspecto mais biológico, né? E, ao mesmo tempo, vai crescendo e fazendo relações até com uma visão mais espiritual, mais metafísica, mais cósmica. É bem interessante mesmo. Precisamos conhecê-lo melhor. Sim, já foi uma ótima introdução. Isso daqui é só um petisco, né? Mais alguém, pessoal? Mais alguma fala, alguma contribuição, alguma dúvida? Ô, Paulinho, e Lu, o que eu achei interessante é que ele fala do fenomenológico, né? E a gente tem ouvido hoje muito isso, essa palavra, né? Quer dizer, ou seja, é o que está na pessoa mesmo, né? O que está no campo dela, né? Não sei se é isso. Ele fala alguma coisa sobre isso. Eu acho que é isso mesmo, né? Que eu vejo como até a interferência, né, nossa, através do nosso pensamento, da nossa atitude, até da nossa física mesmo, que nem da nossa transpiração, tudo isso influencia no mundo todo, né? No planeta. A gente nunca pensa nesse nível, né? E quando fala dos clãs, das famílias, né? De tudo, a gente já vê até esse lado espiritual, né? De como tudo está dentro, né? Esses efeitos fenomenológicos, né? Eles estão todos aqui, né? Todos juntos, todos atuando, né? Na microesfera aqui do nosso planeta. Muito bem. Que legal. Completa aí, Paulinho. Não, eu também não conheço tanto dele, né? Eu li bastante, mas eu acho que eu gosto muito desse olhar, né? Integral, desse olhar inclusivo, da maneira como ele... Porque, em geral, esses pensadores, cada um deles, ele começa a trabalhar e se especializa dentro da sua linha psicológica, por exemplo, da sua abordagem psicológica. E aí ele não, ele criou uma abordagem, que é a psicologia integral, mas ele engloba todas as outras, né? E você vê que mesmo na transpessoal, que ele é tido como um dos pais, ele não pegou esse rótulo para ele, porque ele entendeu que também seria uma forma diferente de abordagem psicológica. E, no fim das contas, o que ele quer, o que ele acredita é numa integração de todas elas, né? Sem que uma seja mais relevante que a outra, ele faz essa leitura, né? De que para cada pessoa uma abordagem vai funcionar melhor,
né? Uhum. E é muito o que eu penso também, né? Nesse sentido, eu achei muito interessante. E também essa visão mesmo, que inclui nós somos seres integrais, né? Então a gente também está inserido num contexto social, econômico, artístico, científico, espiritual. Então a maneira como ele traz tudo isso e integra como um aspecto humano, né? Parece óbvio a gente falando, né? Mas, Mas mas não é tão simples assim, né? E, então eu achei muito interessante. Eu acho que, como a Thalita falou, dá para a gente estudar o ano inteiro. dá, viu? Porque olha, se pegar um tema desse, esmiuçar, né? Olha, tem coisa, Tem. tem muito. E até se quiser, você viu o exemplo, né, do comprar flor, né? Uma coisa, né, super simples e quanta coisa está envolvida, né? Quanta Uhum, coisa que você teria que pensar. A gente está aprendendo um pouco, né, a fazer isso, que nem você vai fazer compra, você pensa num fornecedor, você pensa na forma de pagar para não gerar papel, você pensa, né? A gente tem pensado um pouco, né, nas coisas hoje em dia, né? Não ter desperdício, não ter lixo, né? Mas é muita coisa envolvida, né? Muito. Eu adorei ele, adorei. que legal. E é interessante que ele parece muito próximo, não sei te explicar. Conforme ele se ia lendo, né, parece que não, já sabia, mas Tem uma familiaridade, parece, né? isso, ele não é um Jung que você tem que ler para ver a teoria dele, entender. Não, é uma coisa assim que, ao mesmo tempo, está acessível, né? Está fácil, né? É interessante, é familiar, né? A forma que ele faz, né? E olha que ele é um super bem cotado aí por todos os novos pensadores, né? Estão falando muito bem dele aí. Então, está sendo bem aceito. Muito bem. Então, tá bom, gente. Obrigado, Lu. Deixa eu parar a gravação aqui. Né? Peraí.